Meu nome é Daniel Guimarães Sattler, tenho o privilégio de estar prefeito de Alto Jequitibá pelo 3º mandato e nós estamos iniciando um projeto muito importante, muito bonito, que tem o nome de Vidas e Memórias de Alto Jequitibá. Ele tem o objetivo de resgatar fatos, acontecimentos, a história do município através de um documentário de tantas pessoas que no passado contribuíram direto ou indiretamente com a história do nosso município. Seja contado por algum integrante da família, relatando fato de familiares, esposo, filho, filha, pai, avô, enfim. Nós temos uma missão muito gratificante que está sendo desenvolvida através da Secretaria de Cultura do nosso município. E não poderíamos deixar de forma nenhuma de relatar o que me foi incumbido, da origem do município, do nome do município, que é um tanto controverso, né? Algumas particularidades como Presidente Soares, Alto Jequitibá, Jequitibá, enfim, tem fatos muito interessantes a serem relatados. A grande maioria dos municípios hoje, né, que no passado eram pequenos povoados, lugarejos, tiveram seus nomes, melhor dizendo, vinculados a algum fato. Em muitos casos, tropeiros, que identificavam um ponto de parada, entre vários, e o nosso município, ele não é diferente. Por tudo que a gente sabe, por todos os levantamentos feitos, tem algumas pequenas controvérsias, mas Alto Jequitibá, a sede do município hoje, ele foi identificado entre tantos outros pontos de parada pelo grande número de árvores que existia no local. Existe também uma versão que tem uma árvore que foi um destaque, que certa vez foi tombada, mas enfim, a árvore Jequitibá é que deu origem ao nome da nossa cidade. E esse povoado, ele foi crescendo pelas suas terras férteis. Os que colonizaram o nosso município foram se instalando aqui nos arredores da sede do município hoje. E à época o povoado pertencia a Manhuaçu. Em 1923, o povoado foi elevado à categoria de distrito, aí já pertencendo a Manhumirim, em 1923. E até esse momento existia uma divergência em termos de nome. Jequitibá foi o nome que identificava o local. Repito, por conta das árvores. Um grande número de árvores que existia e os tropeiros identificavam esse local como Jequitibá. Mas foi observado pelos líderes, pelos formadores de opinião, que já existia, como de fato já existia mesmo, um município ou distrito à época que já tinha o nome de Jequitibá. E aí passou a existir aqueles que falavam Jequitibá, e alguns documentos da época anterior a 1923 já constava Alto Jequitibá. Uns Alto Jequitibá, alguns documentos, outros apenas Jequitibá, como na estação, o nome que foi instalado no prédio da estação, como está lá até hoje, é Jequitibá, o nome de origem. Mas, na verdade, já sabendo que não poderia ser Jequitibá, os formadores de opinião passaram a já identificar o local como Alto Jequitibá, sabiamente. Agora, curioso é que a criação do distrito importou numa decisão política. E à época, 1923, sem desmerecer Raul Soares, a liderança, os líderes políticos da época optaram, não sei se foi de forma espontânea, acredito que não, mas de fazer uma homenagem ao presidente do estado de Minas Gerais, o senhor Raul Soares, um grande político que em 1923 ele era o presidente do nosso estado, Minas Gerais, fazendo registrar que o governador, hoje, né, é o nome que se dá a quem governa o nosso estado, à época ele era o presidente, era chamado de presidente do estado. Então Raul Soares era o presidente do estado em 1923, ele assumiu em 22, em 24 ele veio a óbito, então em 23 ele estava presidente do estado. E para fazer uma homenagem a ele, colocaram o nome do nosso distrito, que estava sendo criado, de Presidente Soares, fazendo registrar que não foi observado ou informado qualquer consulta aos moradores
do povoado à época. Então foi um tanto quanto arbitrário e gerou um descontentamento, até porque a origem ela foi esquecida. O nome de origem, o nome que foi dado por quem instalou-se na localidade, né? Já tínhamos até linha férrea à época, o nome foi deixado de lado, sem qualquer explicação. E esse nome Presidente Soares, repito, sem desmerecer a pessoa do então presidente, ele perdurou por muitos anos. 1953 também foi outro grande marco, uma comissão de lideranças do município, ou melhor, uma comissão de lideranças do distrito, à época foi a Belo Horizonte, para reivindicar a emancipação, dar ao distrito a sua liberdade política e administrativa. Essa comissão foi ao governador do estado à época, e em 1953 o nosso distrito foi elevado à categoria de município, permanecendo com o nome Presidente Soares. Portanto, desvinculou da administração de Mãe-Mirim à época. Em 1953 foi nomeado intendente, o senhor Vilela, e em 1954 foi eleito o primeiro prefeito e empossado, o senhor Antenor Gripe. E aí vieram vários prefeitos ao longo desses anos todos, e em 1984, 86, na época o prefeito, o senhor Milton Gomes, foi iniciado, atendendo até uma reivindicação de grande maioria da população, um trabalho para resgatar o nome do nosso município para Alto Jequitibá, o nome de origem dado por aqueles que iniciaram a colonização. E foi começados os trabalhos, mas naquele mandato não foi concluído. Na gestão subsequente, o prefeito Gilson Antônio Heller, ele tinha um compromisso, até mesmo por ocasião de campanha, de resgatar esse nome, dando continuidade ao pedido, à reivindicação que já existia. E à época eu era advogado da prefeitura, em 1989, e recordo muito bem que o prefeito Gilson me incumbiu de dar seguimento a esse projeto de resgatar o nome do município, e eu fiquei muito preocupado, foi um desafio muito grande que eu enfrentei, porque a gente não tinha uma referência de mudança de nome de cidade. E eu busquei legislação que regulamentava como é que faz para mudar e, principalmente, quais as consequências de mudar o nome da cidade. Aqueles documentos que estão escritos Presidente Soares, títulos de propriedade, documento de carro, certidão de nascimento, de casamento, aquilo perderia o valor? Como é que ficariam? Teria que pagar por novos documentos? Enfim, surgiu muita dúvida, muito questionamento. E eu fui buscando informações, identifiquei cidades que tiveram a situação semelhante à nossa, de mudança de nome, e fomos trabalhando processualmente essa mudança, e até que o juiz eleitoral determinou o dia 11 de agosto de 1990 para realizar o plebiscito, que é a consulta oficial à população se desejavam que mudasse o nome da cidade de Presidente Soares para Alto Jequitibá. E aquela campanha acabou se tornando uma campanha política. Aqueles que defendiam a mudança e os que não defendiam. E existiu umas ações muito assim, eu vou dizer assim, politicamente maldosas. Porque os que defendiam não mudar o nome, na verdade, diziam que não era para votar a favor da mudança porque teria que gastar muito para mudar todos os documentos. E aí que entrou a pesquisa que eu havia feito e que eu cheguei à conclusão que não perdia-se nada, porque a mudança do nome ela aconteceria precedido do plebiscito e de uma lei aprovada pela Assembleia do Estado, aonde que publicada no Diário Oficial, o documento que está escrito Presidente Soares, ele passaria automaticamente a ter validade como se fosse Alto Jequitibá, porque é uma lei publicada no Diário Oficial. Mudou o nome, mas necessariamente tinha que mudar o documento naquele momento. A substituição natural após a publicação da lei já emitiria o documento com o nome novo da cidade, Alto Jequitibá. Mas politicamente, aqueles que não estavam concordando com a mudança do nome diziam para não fazer isso porque ia ter uma despesa muito grande. E, na verdade, não existiria. E foi difícil convencer as pessoas. Naquele ano, época do plebiscito, tinha uma mudança de nome que tinha recém acontecido. E tinha algumas notas que estava escrita cruzado e a gente usava ela. Porém, o nome da nossa moeda é cruzado novo. E aquela moeda não perdeu, aquela nota não perdeu o valor. Ela continuava tendo poder de compra. Isso ajudou a demonstrar com capacidade de convencimento que a mudança do nome, como ocorreu na moeda, aconteceria com
o nome do município, que foi feito por lei, e que aquele documento, como a moeda, também não perderia o valor. Foi esclarecido da melhor forma para a população e finalmente aconteceu o plebiscito no dia 11 de agosto de 1990. E foi por grande maioria o resultado do plebiscito, que foi conduzido e homologado pela Justiça Eleitoral. Nós temos a cédula de votação original, e essa cédula ela foi um instrumento usado, aliás, a eleição na época também era cédula, né? Então a cédula ela foi usada para a votação. Realizado o plebiscito, foi computado os votos, voto a voto, foi mais de 3.000 votos contra 700, 3.000 votos a favor, mais de 3 contra 700 contra, algumas abstenções, lógico, e finalmente o juiz homologou o resultado desse plebiscito. Foi uma fase muito importante. Ato contínuo, foi apresentado um projeto de lei na Assembleia Legislativa com um texto muito simples, dizendo: o município de Presidente Soares, Minas Gerais, passa a denominar Alto Jequitibá, Minas Gerais. Revoga as disposições em contrário. Uma lei muito elementar, um projeto na época, né, muito elementar, que foi apresentado aos deputados da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e que tramitou, foi votado e finalmente, no dia 21 de outubro de 1991, foi publicada a Lei 10.504. Permitiu resgatar a população jequitibaense, aos colonizadores, a cada um de nós, resgatar seu nome de origem. Finalmente. Foi muito bonito. Respeitando cada colonizador do lugar, dar à nossa cidade, ao nosso município, seu nome de origem. Foi um momento muito bacana. E aí, de lá para cá, nós temos hoje resgatado o nome da nossa cidade, do nosso município. Aqueles documentos que estavam escritos Presidente Soares, eles foram sendo substituídos com a emissão de novos, por ocasião de compra e venda de uma propriedade, compra e venda de um veículo. E nós temos hoje uma situação de normalidade acerca do nome. Hoje não, há muitos anos, né? O dia 21 de outubro até se tornou o nome, a data de comemoração de aniversário do nosso município, que foi uma data que permitiu que nós tivéssemos resgatado e em respeito aos colonizadores o nome que eles deram para o nosso município. Existe uma particularidade muito interessante. O dicionário de português Aurélio Buarque de Holanda, os dicionários de Aurélio, curiosamente, antes mesmo da edição da lei, antes mesmo do plebiscito, já constava que a definição para jequitibaense haviam duas. Uma é quem nasceu ou morava e mora em Jequitibá, Minas Gerais, que se refere a uma cidade, como já dito, próxima de Belo Horizonte, que já existia já há muito tempo, um município antigo já. E tinha uma segunda definição para jequitibaense, seguinte: quem nasceu ou mora em Presidente Soares. Olha que curioso. Quem nasceu ou morava em Presidente Soares não era conhecido ou identificado com outro nome que não fosse jequitibaense, mesmo se chamando Presidente Soares. Dado a importância e a relação do nome Jequitibá, Alto Jequitibá, com jequitibaense. Portanto, quem é natural ou mora em Alto Jequitibá é jequitibaense, até mesmo no momento que se chamava Presidente Soares. E esse nome realmente ele resgata a história que é um respeito também às pessoas que identificaram esse local geograficamente e deram a esse espaço físico, no universo, né, de tantos outros municípios, o seu nome. Lembrando que só não é Jequitibá porque já existia um município com o nome de Jequitibá. Sabiamente, já logo adicionaram o Alto Jequitibá, até porque nós estamos numa região montanhosa, nas imediações, no entorno do Parque Nacional do Caparaó, né, que abriga o Pico da Bandeira, que é um dos pontos, talvez não o mais alto, mas 100% brasileiro é o mais alto, porque Pico da Neblina e 31 de Março compartilha o mérito com o país vizinho, que é a Venezuela, né? Então, Alto Jequitibá tem essa história, essas particularidades em relação a datas, né? A nome, né? Presidente Soares, Jequitibá e Alto Jequitibá, que eu fico feliz em compartilhar com cada um de vocês. Espero que tenha sido claro e respeito qualquer assim, opinião divergente, mas o conteúdo não foge muito desse relato. Muito obrigado.